Bom dia, boa tarde, boa noite para quem me escuta. Bom, vou fazer uma apresentação de 10 minutos sobre o meu artigo que foi aceito no terceiro simpósio do React, que acontece do dia 26 ao dia 28 de maneira online. O meu artigo, o título dele é Automação e Sistema de Dosagem de Floculante em uma Planta Industrial de Alumínio. Esse artigo ele tem como objetivo desenvolver uma automação de um sistema de dosagem automática em uma planta de produção de alumínio. O propósito é basicamente aumentar a produtividade da linha, reduzir o trabalho de engenheiros e técnicos dessas atividades e trazer benefício dessa implementação para compensar custos, uma vez que se resulta em economia de operadores na linha e maior competitividade no mercado, porque assim aumenta a produtividade. E, como consequência, traz mais um retorno financeiro. Bom, começando aqui introduzindo do que do que o trabalho fala. Primeiramente, o alumínio, ele, diferente do ferro, diferente do cobre, ele é um alumínio não metálico. Ou seja, a gente não encontra ele na natureza, de maneira in natura. O processo Bayer, ele foi patenteado em 1887. É importante frisar que ele é um processo de refino feito pelo Carl Joseph Bayer, um químico austríaco. Nesse processo, é muito importante que a gente possa garantir que haja um alto teor de minério de alumina na bauxita. Bom, a bauxita se assemelha a um barro avermelhado e a partir dela, desse processo químico, ela se transforma na alumina. A alumina é uma espécie de pó branco e seco que tem uma consistência parecida com uma areia fina. Vale lembrar que 90% da alumina que é produzida no mundo todo é utilizada para a produção do alumínio. Só que também tem uma parte, o que não é feito de alumina pode ser empregado na indústria abrasiva, na indústria de materiais refratários, na indústria química, na indústria cerâmica e também na indústria dos vidros. As etapas do processo de extração de minério, vocês podem observar na figura ao lado, ela passa pela moagem, pela digestão, pela clarificação, pela troca térmica, pela evaporação, pela condensação, pela precipitação, pela filtração e pela calcinação. Os passos mais básicos do processo Bayer estão esquematificados aí na figura que a gente pode ver na tela. A alumina, que está presente na bauxita, ela vai ser extraída e dissolvida no licor durante a digestão, o processo de digestão. E nisso vai se resultar um licor. A gente vai chamar esse licor de licor verde ou GLQ. Os sólidos que vão se resultar dessa digestão, eles são separados como resíduos e vão passar por uma espécie de lavagem para que a gente consiga recuperar soda nessa última etapa da clarificação, na etapa mais de baixo, que é da clarificação. Logo depois, esse licor que foi clarificado, ele vai passar pelos filtros de polimento para que se possa remover esses últimos sólidos, esses pequenos sólidos antes de ser resfriado e ser direcionado para a precipitação. Na clarificação e na filtração desses polimentos é uma parte muito crítica, porque é ela que vai garantir a qualidade desse produto, porque é nessa fase que as partículas, desses minerais, especialmente as que têm óxido de ferro e a sílica, elas vão ser removidas desse licor para garantir a melhor qualidade da alumina.
Durante o processo de troca térmica, o calor ele vai ser transferido do líquido verde quente para o líquido gasto. E esse líquido gasto ele vai retornar à digestão. Esse processo ele é fundamental para a recuperação de energia no moderno processo Bayer, sendo que é um dos aspectos básicos para garantir a viabilidade econômica do processo, que é um processo caro. Esse licor verde ele vai alimentar os tanques dos processadores. E assim ele vai ser mantido em contato com as sementes de hidrato. Hidrato basicamente é hidróxido de alumínio. Ele vai ficar lá por um período entre 20 a 30 horas. Durante esse processo, o hidrato ele vai precipitar esse licor e vai depositar nas sementes, no que vai resultar a formação do hidrato de produto e desse licor do licor gasto. No caso do licor gasto, ele vai ser devolvido à digestão por meio de uma troca de calor. O hidrato desse produto ele vai ser classificado, filtrado e vai para calcinação, que é um processo onde ele vai ser aquecido a 900 graus Celsius para assim produzir alumina. E também nas etapas de precipitação, filtração e calcinação, elas que vão determinar o tamanho da partícula, o teor de soda e também a resistência da abrasão do produto. Na etapa de precipitação, o processo, a alumina vai ser precipitada e vai ser dissolvida em um resfriamento do licor verde que a gente falou anteriormente. Esse licor verde ele é rico em alumina, que vai alimentar a precipitação. O licor verde ele transporta a produção da refinaria. E daí a gente vai recuperar a alumina dissolvida nesse processo de digestão para que se tenha o maior rendimento possível e a qualidade do hidrato seja maior. O processo de precipitação ele vai ocorrer quando as condições de equilíbrio da solução de óxido de alumínio nessa solda cáustica ela vai ser alterada. Na fase que ele se solidifica, quando a solubilidade é excedida, ele vai atingir a saturação, que é uma condição necessária, mas ela não vai ser suficiente para fazer esse cristal crescer. A solubilidade da alumina, ela é muito influenciada pela concentração cáustica total, que a gente vai chamar de TC. Também pela temperatura, pela impureza e também pelo carbonato de sódio. A precipitação, ela vai garantir a qualidade da alumina por seguintes critérios. Primeiro, dimensionamento de partícula, resistência, o controle de absorção do sódio, o controle de temperatura ao longo da bancada e também o controle de qualquer contaminação que possa acontecer, que essa alumina possa estar com alto nível de ferro, de sílica e de cálcio. O objetivo desse trabalho é desenvolver a automação de um sistema de dosagem automática, porque é feito de maneira manual, que exige um grande número de técnicos, de engenheiros sendo conduzido para essa tarefa. O propósito, como eu falei um pouco mais cedo, o propósito é aumentar a produtividade, reduzindo esse tanto de engenheiro e técnico trabalhando nessa atividade, melhorar a economia desses operadores em linha, uma vez que vai compensar o custo. E também o aumento da produtividade, que vai acarretar com a maior competitividade do mercado e retorno financeiro significativo.
Nos materiais que a gente utilizou, a gente usou um PLC, o que é um PLC? É um controlador lógico programável. Ele nada mais é que um dispositivo eletrônico que tem a possibilidade de executar algumas funções, utilizando lógica binária de 0 a 1, utilizando ladder e executando comandos, com finalidade de controlar e monitorar esses equipamentos, os sistemas. Nesse sistema de dosagem que a gente utilizou, foi composto por diversas variáveis, por diversos elementos, que cada um deles tem um papel específico. Esses elementos, para a gente poder entender, são 2 tanques. O primeiro tanque é com matéria-prima, que basicamente são reservatórios com finalidade de armazenar essas substâncias que vão ser utilizadas na criação do produto. E também o outro tanque é o tanque de mistura, que a gente chama também como reatores, que eles vão receber essas substâncias, realizar combinações específicas, né, de acordo com a demanda, e nos tanques de mistura que vai ocorrer o processo de produção. Sendo que é aí que a gente vai automatizar. Nesse trabalho específico, a gente utilizou 2 PLCs para gerenciar a lógica e para automação do processo. Utilizamos também o RS Logix 5000 e o Atos, para definir esses requisitos de dosagem e para selecionar os sensores de medida, os atuadores que foram utilizados no bloco do sistema. Vou mostrar para vocês os nossos resultados. Fizemos 3 testes e tiramos a média. Descartamos um, né, que foi a média mais baixa. Nosso primeiro teste, a gente utilizou os seguintes parâmetros. O net yield, a granometria, a quebra e o sódio ocuído. A gente pode ver que a gente teve uma acurácia bem aproximada do nosso resultado real. O que está da linha tracejada foi o valor que a gente mediu nos nossos testes. E o que está da linha preta foi o nosso valor-alvo. Podemos ver nos 2 testes um resultado bem aproximado. O primeiro é mais assertivo que o segundo. E vou mostrar aqui a tabela comparativa. A gente tinha o valor medido 1, o valor medido 2 e o nosso valor-alvo, que tinha uma pequena margem de erro, só que não poderia ser acima, só apenas um pouco abaixo, para poder verificar granometria. Interessante aqui para a gente mostrar no resultado que no primeiro teste a qualidade de alimentação do circuito da flotação ele foi de 88,80 para ele foi de 98,80 para 98,70. Outras recomendações seria que a gente utilizasse a concentração desses floculantes sólidos por aglomeração e também por esses floculantes por teste de cementação. Ainda não conseguimos fazer. Está previsto para testes futuros. A nossa conclusão foi que esse trabalho ele indica que a gente pode obter melhor controle nessa qualidade e otimizar esse processo. Esse projeto de automação ele se mostrou viável e, de certa forma, atendeu expectativas, porque a gente conseguiu reduzir o custo e aumentou a produção no volume de 12%. Esse método consideramos satisfatório. A partir dessa análise realizada, o PLC é útil e as mudanças foram observadas no limite, como flexibilidade e adaptação desse processo. Essas variáveis também elas demonstraram um papel crucial, pois mantém a estabilidade e a produção da planta não parou. Para trabalhos futuros, a gente tem projetos para implementar com interface IHM, outras alternativas também, redes de Petri pode ser utilizado, pode ser distribuído sistemas distribuídos, enfim, uma infinidade de coisas. Aqui nossas referências e